Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso bíblico. Esse percurso que estamos fazendo, a começar pelo Novo Testamento, de conhecimento das Sagradas Escrituras. Estamos introduzindo as cartas de São Paulo. Nas últimas aulas, na aula retrasada, a gente viu um pouquinho da biografia do apóstolo Paulo e, na última semana, um pouco sobre a redação, a forma como as cartas foram escritas. Essa introdução que é importante para que depois a gente passe ao estudo de cada uma das cartas de São Paulo. Hoje a gente quer ver um pouquinho sobre o estilo utilizado na escrita de Paulo. Por isso, se você perdeu as aulas anteriores, convido você a procurar aqui na descrição do vídeo, tem o link das aulas passadas e assim você não perde o fio da meada. O apóstolo Paulo mesmo reconhecia que ele não fazia caso da sabedoria da linguagem. Você encontra isso, peço que você busque lá na sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Paulo, ele fala justamente isso. Confirme lá que ele não dava tanta importância e não tinha tanta a sabedoria da linguagem. O que interessava para Paulo, sobretudo, era o conteúdo dos vocábulos e a doutrina que ele tinha a transmitir. Então, Paulo se preocupava muito mais com o conteúdo do que com o estilo literário utilizado. Ora, esta São Paulo possuía em profusão. A gente pode perceber nos seus escritos o quanto ele dominava essa doutrina que ele gostaria de transmitir. Como exemplo, peço que você busque lá a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 6. São Paulo diz assim: ainda que eu seja imperito no falar, não o sou na ciência de Cristo. Nós sempre manifestamos diante de vós em todos os pontos. Então, Paulo, que a partir do seu encontro com Cristo, como nós vimos um pouquinho na sua biografia, ele é mestre, ele é doutor nesta ciência. Mesmo que no falar, na sua humildade, ele não se reconhece doutor, mas sobre a doutrina de Cristo, isso ele entende muito bem. Então, a gente percebe pelas cartas de São Paulo que ele vibrava com todo o seu ser ao tratar do Evangelho. A gente percebe a paixão de Paulo ao falar sobre a boa nova de Jesus Cristo. Em consequência, a sua palavra não podia deixar de ser rica de vigor, cheia de vida. A todos impressionava não tanto pela forma literária, mas pela profundidade do seu conteúdo. Existe um mestre romano da eloquência, Quintiliano, falecido no ano 95, que ele observava. Nos escritos de Quintiliano, a gente encontra essa passagem: o coração e a sólida convicção é que tornam os homens eloquentes. E isso se constata na vida de São Paulo. A eloquência dele vem justamente da convicção que ele tinha a respeito da verdade que ele estava transmitindo. Por isso também os críticos reconhecem nas cartas do apóstolo passagens de uma eloquência admirável, que colocam São Paulo num lugar de destaque entre os grandes escritores da literatura mundial. Eu gostaria que você lesse agora uma dessas passagens em que a gente percebe essa eloquência de Paulo, que mesmo não utilizando um estilo literário muito rebuscado, tem muita força pela convicção, pela mensagem que ele está transmitindo. Primeiro, Romanos, capítulo 8, versículos do 31 ao 39. Leia, por gentileza, esse hino da vitória de Cristo.
Repetindo, Romanos 8, do 31 ao 39. Depois, um outro texto muito conhecido e muito bonito, muito profundo, é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. O hino à caridade, onde Paulo fala sobre o amor. E depois, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 30, em que Paulo fala sobre a loucura da cruz. Aí você vê 3 exemplos que mostram muito bem essa eloquência de Paulo a partir da convicção da doutrina que ele transmitia. Então eu quero terminar convidando você para embarcar comigo nessa viagem pelas cartas de São Paulo, dando a você 3 sugestões muito práticas. Primeiro, não ler as cartas de São Paulo como elas estão dispostas na ordem da Bíblia, mas segundo a ordem cronológica. Então, a primeira carta que nós vamos começar a estudar é a carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses. Na semana que vem, a gente começa o estudo sobre esta carta e já quero convidar você a iniciar a leitura, primeira carta aos Tessalonicenses. Segundo conselho é que você coloque cada epístola, cada carta no seu contexto histórico e geográfico próprio, ou seja, no contexto da biografia de São Paulo. Por isso que há 2 aulas eu falei sobre a biografia de São Paulo, sempre importante retomar aquele episódio do nosso curso, talvez pesquisar sobre a biografia de São Paulo, para que você entenda em que momento cada uma das cartas foi escrita. Lógico, quando a gente for estudar cada uma das cartas, a gente vai falar sobre esse contexto histórico, sobre esses antecedentes para que São Paulo escrevesse aquela carta. O mapa das viagens de Paulo, é importante a gente entender dentro da história de São Paulo, onde cada uma dessas cartas se encaixa. E, enquanto você lê, que você vá anotando as suas dúvidas e que você possa levá-las a alguém que possa te ajudar também a esclarecer essa dúvida, o seu sacerdote, alguém que possa te ajudar nesse caminho, que é um caminho que nós fazemos juntos. Você sempre pode mandar também as suas questões e a gente vai, aos poucos, caminhando e conhecendo mais a doutrina de São Paulo através das suas cartas. Então convido você, já na próxima quinta-feira, a iniciar esse caminho pela carta aos Tessalonicenses. Muito obrigado pela sua companhia em mais esse encontro. Que Deus te abençoe e que te fortaleça nesse caminho tão bonito do conhecimento da Palavra de Deus. Peço aí o seu joinha, a sua inscrição neste canal, que você ajude a divulgar este curso para que mais pessoas também possam fazer essa experiência do conhecimento da Palavra de Deus. Deus te abençoe.